Vamos falar de relacionamento um pouquinho? Aliás, de término de relacionamento? Dói, né? Todo mundo já passou por um término que não foi tão legal. Até lá na adolescência. Será que você não teve aquela namoradinha ou aquele namoradinho que você gostava tanto, mas não deu certo? E aí você, a bola pra frente, passou, o tempo vai curar tudo e tal. E às vezes não cura, né? Às vezes a gente tem resquícios ainda de algo que já foi do passado, aquela pessoa não sai da cabeça, passa a vida, você encontra outros relacionamentos, mas vem às vezes coisas do passado. Já pensou nisso? Fica com a gente então, porque você vai adorar o assunto de hoje. Porque eu vou receber a Andrea Villens, que está aqui do meu lado, terapeuta integrativa, e vamos falar um pouquinho sobre como superar um término de relacionamento. Não é fácil. Se você falar, eu sou frio, eu consigo. Sei. Depois, de outras formas, você vai sentir isso. Andréa, é sempre um prazer te receber aqui, porque a gente aprende com você. Sim. Eita. Que bom, né? Que o meu intuito é esse, né? A nossa parceria é essa de estar trazendo sempre assuntos, né, diários. Do cotidiano, né? Sim. Então, isso é importante. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Novamente, vamos falar desse tema que é tão forte no nosso dia a dia, né? Os relacionamentos. Hoje a gente vai falar do relacionamento amoroso, mas em todos os relacionamentos, né? Familiares, profissionais. Então, é importante a gente se identificar e correr atrás daquilo que não está bem na nossa vida. Então, por que é tão difícil a gente superar um término? É aquilo, não é, a gente não está só se desligando daquele parceiro ou daquela parceira, porque é uma versão que nós criamos, né? Nesse relacionamento, nesse casamento, nesse namoro. Então, a partir daí, quantos projetos, quantos sonhos você idealiza naquela relação? E dependendo de como está o seu emocional, como foi aquela relação, se você não está bem, aquele término é como se você tivesse tirado o seu chão. É verdade. Né? Então é algo que a gente precisa observar. Né? E na terapia, né? Na terapia de relacionamentos, que eu atendo muitos, não só de casal, mas individual, a gente trabalha e para verificar aonde aquele paciente está preso. Né? Porque às vezes existe algumas fases do luto, né? São 5 fases do luto, e às vezes esse término não foi tão desejável e você não está tão bem ali, alinhada àquilo, o que acontece? Você desmorona. Então, essa terapia, eu fiz com um mapa emocional para a gente saber aonde aquela pessoa está presa. Às vezes, ela está presa na fase da negação. Né? Então, o que é essa negação? Não aceita o fim. Ela não aceita o fim, ela não aceita, e ela começa a ter uma esperança, sabe aquelas esperanças fantasiosas, tipo assim, ele vai voltar, ele vai mudar. Realmente ela não aceita, né? E isso a gente tem que olhar não só como ela está presa, mas de onde vem, qual a raiz, né, disso tudo. É aquilo, novamente a gente volta, como foi a relação, como foi os vínculos com os seus pais. De novo a gente volta para essa infância. Por quê? Hoje, como ela vai estar com ela mesma, né, esse relacionamento pessoal e os relacionamentos amorosos, é aquele chão que nós já falamos na entrevista anterior. Né? Então, se ela corregulou, se ela teve conexão, se ela não teve essa conexão, vai ser mais difícil agora. Então, ela fica nesse subjetivo. Ela imagina algo que é fantasioso para não aceitar. Né? A segunda fase é a fase da raiva. Né? Então, nossa, sabe aquele período, quanto tempo da minha vida eu me dediquei àquilo. Não foi suficiente. Sim, nossa, tá vendo? Me dediquei tanto e agora ele me trocou por outra. Né? Então, mas é uma fase. É importante nós ressaltarmos que essas fases do luto, ela não é linear, tá? Ela flutua mesmo. Às vezes, no mesmo dia, você tem todas essas emoções afloradas. Não existe uma regrinha nisso. Sim, é uma simbologia para eu identificar, para trabalhar na terapia.
né? Então, é onde aquele paciente está preso para a gente entender, né, o processo, da onde vem e começar a trabalhar terapeuticamente, né? Então, quando ela está nessa fase da raiva, ela está se abrindo um pouco para essa realidade. Sabe quando você está abrindo um pouquinho o seu coração, abrindo um pouquinho aquela janela para respirar, né? Mas é importante a gente não ficar só nessa emoção, né? Porque senão você não consegue visualizar o que realmente você tem, né, que modificar na sua vida. E tem a terceira fase, que é a fase da negociação. Essa fase negociação? É a fase mais perigosa. Por quê? Você não aceita, né? Você não aceita, então o outro, você vai negociar às vezes migalhas, sabe? Às vezes o teu parceiro, a sua parceira, ela já tem uma outra pessoa, mas como você, né, ainda não teve o entendimento daquele término, você se sujeita a tudo. Entendi. Sabe? Então, às vezes, você pode até ser a outra, ou o outro, ou tipo, sabe? Olha, eu tenho a minha vida, eu não quero nada sério, e você se sujeita àquelas pequenas migalhas. Então, é uma fase que é complicada e a gente tem que observar. Muitos pacientes, às vezes, chegam nessa negação e nessa negociação. E aí você está deixando de se amar, né? Se amar, da sua vida, porque né? Você pode... Quantas pessoas param a vida delas em relação... Porque ele vai refletir, se você não tem uma base ali, né? Isso vai refletir na sua vida toda. Tem diferença um término para um homem e para mulher? Você já tem reparado nisso? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A mulher lida de um jeito, o homem do outro. Você acha que mascaram, então? Sim, porque eu tenho pacientes, né, que estão separando e é a mesma dor, vamos dizer assim. É que Entendi. Quem procura mais para se resolver, para entender, são as mulheres, né? Mas os homens, os poucos pacientes que eu tenho em relação a isso, você vê que é a mesma dificuldade. É a mesma dificuldade. Então, o fator aí, sexo, né, não difere. Não muda. A dor é a mesma. Ele também não teve, ele se joga nessa relação. Então, é importante nós entendermos que passar por essas fases, tem a fase da depressão também, né? Essa fase que é a quarta, antes da aceitação. É aquilo, sabe, quando eu não vou arranjar mais ninguém, eu já estou velha, eu vou vou ser rejeitado, Sim, ninguém vai me querer. Eu vou só me dedicar aos meus filhos, aí daqui a pouco esses filhos saem de casa, têm os seus relacionamentos e aí você o vazio aumenta. Sim, do ninho vazio novamente, né? Então, o que é importante? Na terapia, a gente verificar onde esse paciente está preso, da onde vem a causa, a raiz, para nós olharmos, mas principalmente de conectar essas emoções. E aí você muda de relacionamento, você acha que virou a página e não virou. Virou. Um novo amor vai me curar. Não vai. Não, então, o que a gente tem que entender, né? Que aquele vazio, aquelas dificuldades que eu tenho que superá-las, porque senão eu vou estar transferindo em todos. Isso é um padrão, vira crença. Entre em contato com a Andréia se você quiser. Você vai sentir um acolhimento que você nunca sentiu na sua vida. E você vai conseguir tratar isso internamente da melhor forma, de forma assertiva e transformadora, para você ser feliz. É isso, é ser feliz. Andréia, obrigado pela sua participação. Tema muito delicado, Sim. mas importante ser abordado. Não dá pra gente fazer vista grossa pras coisas da vida e deixar a vida me levar, empurrando com a barriga. Não dá. A gente tem que olhar, tem um momento que a gente tem que olhar para aquela dor. Vamos resolver, fazer essa faxina interna. Com acolhimento, com segurança. Né? Então é muito importante. Eu agradeço mais uma vez essa nossa parceria aqui. Eu acho que é muito importante a gente levar esses conhecimentos, essa conscientização para todos que estão nos assistindo. Muito bom. Senhoras e senhores, Andréia Villens. Obrigado. Obrigada.